Graça e paz, conecte! E aí, como é que vocês estão? Essa noite é uma noite muito especial. É uma noite que eu já quero começar dizendo a você que essa noite é uma noite que foi feita para pessoas ousadas. Pessoas que ousam viver pelo amor de Cristo. Então, se você já está aqui nessa noite, é porque eu acredito que você é uma pessoa ousada por Deus. E a palavra de Deus diz lá em 2 Timóteo: porquanto Deus nos concedeu um espírito não de covardia, mas de poder, amor e equilíbrio. Então, que esse espírito esteja na sua mente, no seu coração nessa noite. Porque essa mensagem, talvez ela vai te trazer algumas coisas que vai chacoalhar a tua vida. Talvez esse vídeo que nós acabamos de ver mexeu com o seu coração. E aí você deve estar pensando: meu Deus, são coisas fortes, são cenas fortes. E é por isso que nessa noite é uma noite para pessoas que sejam cheias de ousadia. E você, se você está aqui nessa noite, você é uma pessoa cheia de ousadia no nome de Jesus. Eu quero começar nessa noite fazendo uma oração, entregando tudo que nós vamos viver aqui nesse Connect, continuar vivendo, porque a atmosfera que existe aqui nesse local também está aí na tua casa. Então, Senhor Jesus, nós queremos te entregar esta palavra, Pai. Nós queremos te entregar, Deus, tudo que nós vamos falar aqui, que queime em nossos corações, que queime em nossas mentes, que haja transformação, que nós possamos ser impactados por Tua palavra, que nessa noite, Paulo, ele venha diminuir, mas que o Senhor venha crescer, que o Senhor venha falar aquilo que o Senhor deseja falar aos nossos corações, Pai. Nós estamos dispostos a sentir mais do Teu poder, a sentir mais do Teu poder sobrenatural nessa noite. Então fala conosco, independente do que o Senhor vai falar, nós queremos te ouvir. Amém, Jesus. Glória a Deus. É como já foi falado aqui, nós almejávamos que estivéssemos juntos aqui como famílias, cadeiras preenchidas, mas no momento isso não está podendo acontecer. Mas de uma coisa eu sei, que independente das circunstâncias, independente do que nós estamos passando, eu sei de uma coisa: o Evangelho, ele não vai parar. O Evangelho, ele simplesmente não para. E nessa noite nós vamos continuar falando de uma realidade que por muitas vezes nós pensamos que é uma realidade esquecida, que é algo que já passou, é uma realidade que nós não precisamos mais discutir ou falar desse assunto. É sobre a igreja perseguida, a perseguição aos cristãos. E segundo os dados da missão Portas Abertas, só no ano de 2021 são 340 milhões de cristãos sendo perseguidos por não negarem a Cristo. E são jovens, são missionários, são mulheres, são pessoas que por não negarem a Cristo, elas viram escravos, elas são presos, são açoitados, até negarem a Cristo, até dizerem: eu não amo a Cristo. E isso é uma realidade, nós acabamos de ver nesse vídeo. É algo que nós não podemos fechar os nossos olhos, é algo que também nós não podemos pensar esses números, esses dados apenas como gráficos, como números, como os dados que estamos trazendo para você aqui, saber como é que está a situação da atual igreja. Nós não podemos ver esses dados, esses números apenas como números, mas nós precisamos entender que são pessoas, que são cristãos, que são filhos de Deus, que estão sofrendo por causa do amor de Cristo. Nós precisamos nos posicionar. Mas se nós formos pensar diante da Bíblia, de uma visão bíblica, nós vamos ver que a perseguição, ela sempre existiu. E se nós formos citar, vamos ter vários exemplos. Estevão, ele foi morto, apedrejado por não negar a Cristo. Tiago, ele foi decapitado por não negar a Cristo. Pedro, um principal fundamentador da igreja, que propagou o evangelho, fez a igreja crescer, ele morreu em uma cruz de cabeça para baixo para não negar a Cristo. Mas eles não sentiam peso nisso, eles sentiam na verdade uma alegria por estarem morrendo
para Cristo. E é por isso que nessa noite eu quero compartilhar com vocês uma passagem que se encontra lá em Mateus 5,10, que retrata justamente a alegria dessas pessoas que nós conhecemos o nome, mas também retrata a alegria das pessoas que talvez nós não conhecemos o nome, mas está sofrendo por causa do amor de Cristo. E lá em Mateus 5,10 fala assim: felizes são as pessoas que sofrem perseguição por fazerem a vontade de Deus, pois o reino dos céus é dela. Nós acabamos de ler que as pessoas que são felizes são aquelas pessoas que sofrem perseguição. Elas sofrem perseguição e é por isso que elas são felizes. E elas herdarão o reino dos céus. Quando nós pensamos em perseguição, é algo que nos incomoda, é algo que gera um incômodo em nossas vidas. É algo que incomoda as nossas vidas. Então nós precisamos compreender que a perseguição ela vem para nos trazer justamente a alegria, porque nós não estamos sendo perseguidos por qualquer coisa, nós estamos sendo perseguidos por amor a Cristo. É isso que nós precisamos entender. De repente você está se perguntando: mas Paulo, só quem vai receber o reino dos céus são aquelas pessoas que são perseguidas, porque você acabou de ler isso. E é por isso que eu quero compartilhar com você também em 1 Coríntios 12, 26, que fala que nós somos um corpo. Em 1 Coríntios 12, 26 fala assim: se a parte de um corpo sofre, todas as outras sofrem com ela. Se uma é elogiada, todas as outras se alegram com ela. E o que isso quer dizer? Quer dizer que nós somos um corpo, nós somos apenas um. Se não existe uma igreja perseguida lá na Coreia do Norte, que está no primeiro lugar no ranking de igrejas perseguidas, e existe uma igreja aqui que não está sendo perseguida, se nós somos o corpo de Cristo, todos nós somos perseguidos, porque nós somos a unidade. Não existe a igreja A e não existe a igreja B, existe o corpo de Cristo sendo perseguido. Enquanto eu não vou entender, e você também não entender isso, nós não vamos ter uma visão ampla sobre o reino de Deus. O irmão André, o fundador do Portas Abertas, ele diz: enquanto houver um cristão preso, eu não serei livre. Então, se existe um cristão que está sofrendo por causa do amor ao Evangelho, e eu faço parte do corpo de Cristo, eu, Paulo, você não será livre, porque nós somos um corpo, nós somos uma unidade. O corpo de Cristo, ele não é subdividido. Por mais que nós queiramos fazer isso, ele não é subdividido. Então nós precisamos mudar a nossa ótica, nós precisamos mudar o nosso pensamento sobre isso. Porque eu e você, nós fazemos parte de um corpo. E esse corpo se chama o corpo de Cristo. Eu acredito que você já passou por alguma situação parecida. Muitas vezes quando nós ficamos com o nosso braço parado, ou com a perna cruzada, quando nós estamos sentados, o que é que acontece? Acontece que a minha perna, o meu braço muito tempo parado, ele fica dormente. E por que isso acontece? Porque o fluxo sanguíneo não está chegando naquela determinada região. E se o fluxo sanguíneo não chega na determinada região, não está chegando oxigênio, não está chegando nutrientes para a parte daquele corpo. E muitas vezes no mundo espiritual nós temos feito isso com os nossos irmãos que fazem parte do corpo de Cristo. Eu estou muito bem, eu estou salvo, eu estou satisfeito. Se existe uma igreja que está sendo perseguida, pouco me importa. É isso que você está fazendo. Você está cortando parte do seu corpo e dizendo: eu não me importo, eu não preciso de você. E muitas vezes nós estamos vivendo isso porque nós queremos viver um evangelho, simplesmente um evangelho raso. O evangelho é um evangelho de promessas, sim, ele é um evangelho de promessas. E eu queria pedir para você fechar os seus olhos, onde você estiver agora. Se você está na sua casa, você está no ônibus, eu não sei qual local que você está agora, mas fecha os teus olhos e começa a imaginar cristãos sendo perseguidos nesse exato momento, em cavernas, querendo ler a Bíblia, e não pode, querendo proclamar o evangelho, e não pode. Você consegue imaginar isso na sua mente? Agora abra os seus olhos, olhe para você, olhe para o que está na sua volta. Por mais que nessa noite você não esteja aqui no templo, você está na sua casa adorando ao Senhor, você tem liberdade para adorar e para proclamar o evangelho. O que é que você tem feito com essa liberdade? O
que é que você tem feito com a liberdade que você tem no seu país, com a liberdade que você tem para se expressar em amor ao seu pai? O que é que você tem feito? O que é que Paulo tem feito? Será que é suficiente? Ou nós temos feito muito pouco? Então é por isso que nessa noite nós vamos tomar uma posição, agora uma posição radical, independente do que nos aconteça, nós vamos nos posicionar essa noite, e nós vamos entender os reais propósitos, as reais promessas do Senhor para a minha vida e para a sua vida. E é por isso que o tema dessa noite é ficar ou correr. É uma escolha sua, é uma escolha minha, ficar ou correr. E a perseguição, nós precisamos compreender que a perseguição, ela não é uma expressão de tristeza. Porque quando nós falamos em perseguição, já se retrata algo triste. Mas nessa noite nós vamos aprender que a perseguição é uma expressão de alegria. O irmão Google, ele fala que a palavra perseguição é o ato ou efeito de ser perseguido com intolerância a algum conjunto, organismo ou grupo social. E muitas vezes nós vamos ser perseguidos porque nós nos posicionamos com aquilo que nós acreditamos, com aquilo que nós escutamos, com aquilo que nós temos vistos e por aquilo também que nós testemunhamos. É por isso que lá em Atos 1:8 diz: sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. E é por causa desse cumprimento lá em Atos, que eu e você, nós vamos ser perseguidos. Deus, ele está nos chamando para que nós possamos ser testemunhas. E ser testemunha começa onde? Começa na minha rua, começa no local do meu trabalho, começa onde eu estiver. E onde eu estiver, por causa que eu vou ser testemunha, eu vou ser perseguido por causa do amor de Cristo. E nós precisamos considerar a perseguição como um modo de viver. Mas é impossível eu dizer que eu vivo para Cristo, mas eu não vivo uma vida verdadeira com Ele. É impossível dizer, eu vou morrer para Cristo, mas se antes eu não vivo uma vida para Ele. É por isso que o apóstolo Paulo, ele fala com tanta convicção, que morrer para Ele é lucro. O apóstolo Paulo, ele experimentou, ele viveu, antes dele falar que morrer para Ele seria lucro, ele viveu e ele experimentou um real amor com Deus. Então é por isso que ele fala isso. Mas é impossível eu e você dizer isso se nós não vivemos uma vida verdadeira com Ele, se nós não buscamos e se também nós não consideramos a morte como um ganho sobre as nossas vidas. E nós não consideramos isso porque muitas vezes nós queremos viver esse evangelho, o evangelho onde eu escolho as promessas que eu quero viver. Muitas vezes nós queremos viver um evangelho marca-texto. Sabe, o evangelho marca-texto é aquele tipo de evangelho que você pega a sua Bíblia e você escolhe a promessa que você quer para a sua vida. Você abre a sua Bíblia e lá tem: o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás acima e não debaixo. E aí você pega o seu marca-texto e marca, porque esta palavra, ela faz sentido para você. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 cairão à minha direita, mas eu não serei atingido. Uau, glória a Deus! Isso faz sentido para a minha vida. Isso faz sentido, então eu vou marcar porque faz sentido. É uma promessa boa, é uma promessa que agrada o meu coração. Mas quando eu começo a folhear a Bíblia, eu encontro lá em Mateus dizendo que eu sofrerei perseguição por causa do amor de Cristo. O que eu faço? Eu fecho a Bíblia. Porque não é uma promessa tão boa. Não é uma promessa que agrada o meu coração. É uma promessa que mexe comigo. E talvez eu não queira viver o evangelho por completo. Eu queira viver apenas aquilo que me agrada. Então eu pego o meu marca-texto e marco aquilo, a promessa que me faz bem. E muitas vezes nós queremos viver esse evangelho good vibes, onde está tudo muito bem, onde está tudo muito legal, onde está tudo muito bom. Eu estou salvo, eu estou satisfeito. O meu irmão que está sendo perseguido, eu não preciso me importar com ele. Porém, a perseguição, ela vem também com obediência. O missionário Hudson Taylor, o missionário da China, ele declarou em sua mensagem: é no caminho da obediência e do serviço realizado de forma sacrificial que Deus se revela mais intimamente aos seus filhos. Quanto mais custoso, maior é a alegria. Enquanto a tristeza dura pouco tempo
e logo passará. A alegria ela é muito mais elevada, a alegria é eterna. Então a alegria ela é um paradoxo. Eu perco tudo para ganhar tudo, mas aquilo que eu perco não se compara com aquilo que eu e você vai ganhar. Nós vamos ganhar uma vida eterna de amor e de alegria para sempre com o nosso Pai. E é por isso que nós precisamos também ir lá para Atos 5, temos um grande exemplo, os apóstolos. Eles pregavam o evangelho, faziam com que o evangelho crescesse de casa em casa, nas praças, e eles incomodavam os líderes daquela época. Mas eles não paravam. Eles não paravam porque eles obedeciam, eles amavam, eles prosseguiam. Por mais que as circunstâncias fossem difíceis, eles não paravam, eles estavam lá, prosseguindo. Eles eram presos, eles eram açoitados, mas eles estavam lá, prosseguindo, seguindo, avançando no reino. E para isso, para eles, não era um peso, era uma alegria. Mas para mim e para você, o que é? É peso? É alegria viver o evangelho genuíno e sofrer por ele? Muitas vezes nós sofremos pequenas perseguições na faculdade, no trabalho, na família. Você é excluído de um grupo social, você é chamado de crentinho, e aí você já quer desistir de tudo, você quer parar tudo, só que não existe mais tempo para parar, não existe mais tempo de retroceder. É um tempo de avançar, e nós precisamos saber o que realmente move os nossos corações. Porque só vamos entender isso quando realmente nós só saber o que é que está movendo o meu coração e o seu coração. Porque hoje, agora, neste exato momento, existem muitos lugares que estão sendo perseguidos, que pessoas queriam expressar o seu amor, mas elas não podem. E você pode. E o que é que você tem feito? Você tem tratado o amor de Cristo, você tem tratado o evangelho, a perseguição que muitas vezes eu e você, que é uma perseguição mínima, sofre. Como é que você tem tratado isso? Você tem corrido ou você tem ficado? Não há mais tempo para que nós possamos retroceder, mas é um tempo de nós realmente alinharmos a nossa visão e entender que se eu e você, nós aceitamos esse chamado de viver para o evangelho, vai existir perseguição, vai existir, é impossível. São coisas que não estão desalinhadas, mas são coisas que estão alinhadas. Não é Paulo que está dizendo, é a palavra que está dizendo aqui nessa noite. E se nós não compreendermos isso, nós não vamos avançar. Mas a perseguição também, ela é uma expressão de amor. Quando nós entendemos agora que a perseguição não é mais um peso, não é mais um fardo, nós não carregamos isso. Quando nós entendemos isso e compreendemos isso, nós precisamos compreender agora sobre o amor. A perseguição ela vem com a alegria, mas ela vem também com amor. Porque é impossível dizer, eu vou morrer para Cristo, eu morro por Cristo. Mas quando na verdade você não ama de forma genuína aquele a quem você está dizendo que você morreria. O amor é o primeiro mandamento. E junto com a alegria ela se torna parte principal desse tema, perseguição. É impossível, como eu já disse, você morrer por Cristo se você não ama a Cristo de uma forma genuína. Mas se eu, nós sabemos que nós amamos a Cristo, nós sabemos e entendemos onde está o meu coração e o seu coração. E quando nós entendemos isso, a morte, ela não nos intimida mais. A morte, ela é uma falsa percepção sobre o fim. Pois quando na verdade é o começo de uma vida eterna de alegria em amor. O amor é como se fosse uma chave para que nós possamos vencer a morte. O apóstolo Paulo, ele mesmo fala, o apóstolo Paulo que foi perseguidor, passou a ser perseguido e virou um mártir. Ele fala lá em 1 Coríntios 13:3, ele fala justamente, poderia dar tudo o que eu tenho, e até mesmo entregar o meu corpo para ser queimado, mas se não tivesse amor, isso não me adiantaria de nada. Paulo enfatiza que ele poderia perder todos os seus bens, ele poderia dar sua roupa, ele poderia dar sua casa, ele poderia dar os seus cavalos, ele poderia dar tudo, mas se não houvesse amor, não adiantaria de nada.
Ele ainda fala que ele poderia perder a vida dele, ele poderia queimar a própria vida, mas se não houvesse amor, não adiantaria de nada. Por quê? Sacrifícios por sacrifícios é apenas sacrifícios. Deus não está atrás de ações externas, Deus está atrás de ações internas que se revelem no externo. Mas muitas vezes nós queremos justamente primeiro ter atitudes externas para depois querer gerar atitudes internas. Nós queremos mudar as ordens das coisas. E é por muitas vezes por causa da nossa atitude externa, que é gerada primeiramente internamente, que nós vamos ser perseguidos. E nós vamos ser perseguidos justamente muitas vezes por pessoas que até que nós estavam andando com a gente, que está próximo da gente. E o exemplo disso é de uma jovem chamada Maria. Maria recebeu em Betânia Jesus em sua casa, com a sua família, e prontamente, porque ela amava muito Jesus, ela queria demonstrar esse amor com a sua disposição. E a Bíblia retrata que ela pega um frasco pequeno com um perfume. Apesar de o frasco ser pequeno, aquele perfume, a Bíblia diz que tinha um grande valor. Tinha um grande valor que era equivalente a um salário de um ano. Era um grande valor. Imagina você trabalhar um ano todo para conseguir um pequeno frasco de perfume. E o que é que Maria faz? Maria pega aquele frasco de perfume, ele derrama sobre os seus cabelos, sobre a sua cabeça, depois sobre os pés de Jesus, e começa a perfumar os pés, com seus cabelos, começa a lavar e enxugar os pés de Jesus. Mas prontamente o aroma agradável daquele perfume toma conta da sala. Mas outro aroma também tomou conta da sala. O aroma do julgamento, da perseguição. Os apóstolos, os discípulos começaram a falar: mas Maria, esse dinheiro você deveria pegar o dinheiro do perfume, vender e dar para os pobres. E eu paro para pensar, a família lá no canto julgando Maria: Maria, como é que você faz isso com o dinheiro de um ano de trabalho? E como é que será que nesse exato momento estava a mente de Maria? Será que eu estou fazendo certo? Será que é isso mesmo para fazer com tanto julgamento? As pessoas estão me julgando. E Jesus prontamente olha para ela: Maria, eu me agrado do que você tem feito. Você tem valorizado, você tem o tempo de estar aqui comigo, você tem valorizado. E por causa disso, essa história será lembrada por muitos e por muitos anos. E você deve estar se perguntando: mas Paulo, o que isso tem a ver com perseguição, com a igreja perseguida? Tem tudo a ver, absolutamente tudo. Porque Maria, ela mostrou uma disposição em amor. Ela não se preocupou com seus recursos financeiros. Ela não se preocupou se ia faltar algo. Ela se preocupou em amar a Cristo com o seu melhor. Nós precisamos entender que muitos vão ser chamados para derramar sangue por Cristo, mas muitos vão ser chamados para derramar perfumes na presença de Cristo. E qual é o perfume que você tem derramado nesta noite por Cristo? Não espere querer sofrer perseguição por amor de Cristo até derramar sangue. Qual é o seu melhor? Qual é o seu melhor nessa noite? Derrame o seu bom perfume, assim como Maria derramou o seu perfume. Qual é o melhor que você tem para expressar o seu amor? Qual é o melhor que Paulo tem para expressar o amor por Cristo? Mas muitas vezes nós queremos ser considerados perseguidos, o momento certo, a hora certa. Mas o que é que nesta noite, nesse exato momento, você tem na sua mão? Qual é o bom perfume? Maria, ela não foi considerada um mártir. Pelo menos é o que está registrado na Bíblia. Ela não foi considerada, mas ela derramou o seu bom perfume. Alguns derramaram sangue por Cristo. Quem agradou mais? Os dois. Porque Deus não está atrás de disposições externas. Deus está atrás de disposições internas. Então os dois agradou a Deus. Então não espere. Vou ser perseguido, eu preciso derramar sangue. Comece sendo perseguido, derramando o seu melhor perfume nesta noite. Então, agora que nós entendemos
que a perseguição é uma expressão de alegria, não é de tristeza, não é de peso. E também a perseguição é uma expressão de amor. É hora de nós reagirmos e ter atitude de que direção eu vou tomar. Ficar ou correr? E aí? Eis a questão. É um tempo que nós precisamos realmente decidir. E quando eu estava estudando essa passagem, a palavra, e eu me lembrava desse tema, ficar ou correr. Eu acredito que todo mundo aqui na escola passou de repente por algo parecido. Muitas vezes você tinha aquela matéria que você não gostava muito. E aí o que é que você fazia? Você saía da sala de aula para dar um tempo, mas você demorava para voltar. Você ia para a quadra, ia conversar com a tia, né? Você fazia tanta coisa até aquela aula passar. E no meio tempo vinha um coordenador, vinha alguém da escola, da equipe, e lhe via. E o que é que você fazia? Bora, é ficar ou correr. E por que você corria? Porque você não queria assumir as consequências daquilo que você sabia que estava fazendo de errado. E muitas vezes assim no mundo espiritual é eu e você. Nós não queremos ficar porque nós não queremos assumir a responsabilidade. Nós não ficamos porque nós não queremos pagar o preço das nossas atitudes. E no mundo espiritual, qual é a atitude? É amar a Cristo de todo o nosso coração. E por amar a Cristo de todo o nosso coração, nós vamos ser perseguidos. Então nós precisamos gerar em nós uma maturidade em nossos corações, para que quando eu disser, é hora de ficar ou correr, você permanecer. Eu fico. Por amor a Cristo, eu permaneço. Eu não corro, eu não retrocedo, eu avanço olhando para o alvo que é Cristo Jesus, e não vou parar, independente das circunstâncias. Mas de repente você já esteja começando a questionar. Você deve estar dizendo de repente, mas Paulo, esse tipo de evangelho não é um evangelho que eu quero seguir. É pesado. Isso é para o meu líder de célula, isso é para o meu discipulador, isso é para outra pessoa, isso é para você. Não, isso é para nós. Deus, Ele não escolhe pessoas perfeitas, Ele escolhe pessoas imperfeitas, buscando aperfeiçoá-las. Então não espere o tempo certo para poder viver esse evangelho genuíno de sofrimento, de perseguição por causa do amor de Cristo. Não espere isso. Não existe amanhã. Deus, Ele te chama para o hoje, para agora. Nós precisamos parar para pensar realmente nisso, no amor que Ele tem por nós. E qual é o amor? Qual é a alegria que eu tenho em servir com o meu tudo? Qual é? E é por isso que nessa noite eu quero te trazer algumas verdades para o seu coração. É possível ser uma pessoa como qualquer outra, com limitações e pecados, e mesmo assim ser usado por Deus para revolucionar conceitos, pessoas, igrejas e nações. É possível nunca perder o fogo do primeiro amor. É possível marcar a nossa geração para Deus. É possível ser perseguido e mesmo assim sentir alegria e amor. É possível. Mas para que isso aconteça, você precisa de alguns elementos. E eu vou te mostrar alguns elementos. O primeiro elemento que eu quero que você grave, que você comece a colocar em prática a partir de hoje, em nome de Jesus. O primeiro elemento é calor. O calor significa Espírito Santo. O calor, o fogo do Espírito Santo precisa queimar em mim e em você. É como se fosse uma lenha. Está lá o fogo, pegando fogo, você coloca mais lenha e esse fogo ele começa a subir. Você coloca mais lenha e o fogo começa a subir. A minha vida e a sua precisa ser assim. Para que o fogo do primeiro amor não se acabe, você precisa botar lenha para que o calor ele aumente. E se você não colocar a lenha, se você não buscar ter intimidade com o teu Pai, esse fogo ele vai diminuir. É preciso ter tempo, porque o tempo significa processo de amadurecimento. Eu e você não nascemos desse tamanho, nós crescemos, nós desenvolvemos até chegar na maturidade.
E o tempo reflete isso, a tua maturidade, o teu crescimento em Cristo. Então tenha tempo para esse processo de amadurecimento. É preciso também a gente sofrer pressão. Mas Paulo sofreu pressão, sim. É preciso sofrer pressão, porque nós precisamos passar por circunstâncias para que nós possamos experimentar os milagres sobrenaturais de Deus sobre a nossa vida. Porque se eu não passo por circunstâncias, se eu não passo por problemas, eu vou apenas contar os milagres que estão acontecendo com o meu amigo, os milagres que estão acontecendo com outras pessoas. Mas é chegado um tempo de nós contarmos os milagres que Deus tem feito na minha vida e na sua vida. Nós precisamos experimentar isso. Então é preciso também ter uma decisão. É uma escolha minha e uma escolha sua. Você tomar a decisão de ver tudo isso aqui, mesmo sendo perseguido, é uma escolha sua, porque Deus ele te dá o livre arbítrio. Mas quem escolhe é você. Em qualquer esquina, em qualquer lugar, nós vamos encontrar pessoas comuns. Sim, nós vamos encontrar. Mas Deus me chamou, te chamou, para que nós possamos ser pessoas diferenciadas. Agora, se você quer ser mais um no mundo, é escolha sua. Mas Deus te chamou para ser diferente. E para que nós possamos ser diferentes, nós precisamos nos posicionar com esses 4 elementos. E nessa noite, em nome de Jesus, se você não tinha se posicionado ainda, você vai se posicionar. Porque existe um fogo que precisa ser queimado no seu coração para queimar as nações e poder incendiar com o amor de Cristo. Então existem pessoas nesse exato momento que não conseguem, como eu já disse, adorar o Senhor, se expressar por causa do amor de Cristo. E muitas vezes eu e você, nós não vamos chegar nesses países. Nós não vamos chegar. Mas nós podemos orar. Nós podemos interceder por eles. A oração vai aonde eu não posso chegar. Se você também pode ofertar, você pode ser um mantenedor da obra missionária. Seja um mantenedor da obra missionária. Ajude com seus recursos financeiros. Mas só vamos ter essa visão ampliada. Só vamos ter tudo isso que nós estamos falando quando entendermos que o calor do Espírito Santo, ele precisa queimar em nossos corações. Nós só vamos entender quando nós tivermos a real maturidade no Senhor Jesus. Nós só vamos entender que nós precisamos nos posicionar quando nós pensarmos menos de si e pensar mais no meu irmão que está sofrendo, que faz parte do corpo de Cristo. Nós precisamos realmente nos posicionar nessa noite. E só teremos esse real entendimento quando realmente buscarmos Ele de todo o nosso coração e de uma forma genuína. Nós temos vivido um tempo que nós não queremos mais viver o Evangelho de cruz. Mas ainda existe uma cruz para você e eu carregar. Ainda existe uma cruz, ainda existe um preço a ser pago. Existe uma caminhada que você deve pegar a sua cruz e você deve andar com a sua cruz. Mesmo cansado, você deve continuar caminhando com a sua cruz. Mesmo que você queira desistir, não é tempo de desistir. Vai avançando com a sua cruz. Você só não pode parar. Mas se você parou, você corre, você pega a sua cruz e retoma a caminhada novamente. Vai andando, está cansado, não para. Quer parar? Continua, porque a palavra de Deus diz que no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo que eu serei contigo. Ele é comigo, Ele é com você. Nós não podemos mais retroceder. Nós não podemos mais parar de forma alguma. E é por isso que nessa noite eu quero compartilhar com vocês, para a gente começar a finalizar, um texto de um missionário chamado Dalton, que fala o porquê que nós não devemos parar. Sabe por que nós não devemos parar? Porque a vida é um sopro.
porque o morrer é lucro, por causa da obediência, por causa do mandamento, não tome o meu nome em vão, porque o viver é Cristo, por causa da fé, por causa do evangelho, você não deve parar, porque é para a sua glória, porque o rei voltará, porque o maior destes é o amor, por causa do Salmos 72, por causa de Apocalipse 21, por causa da esperança, porque a história ainda não acabou, porque as espadas serão transformadas em arados e lanças em foices, porque bombas não deveriam ser lançadas, porque ele se fez carne e sangue, porque ele disse: vão e anunciem a todos, porque ele continua dizendo isso, porque não há nada mais importante do que isso, porque todas as nações precisam de um testemunho, porque os não alcançados merecem isso, porque muitos ainda não ouviram, por causa da manjedoura, porque ele se ajoelhou para lavar os nossos pés, por causa da graça, porque o seu sangue continua a interceder por nós, por causa das profecias, por causa de Jerusalém, e porque bendito é o que vem, porque não é que ele precisa de nós, mas é por causa de Sião, é por causa de Jesus, é por causa dele, e é por isso que independente de guerras, nós lutamos, nós não paramos, nós vamos continuar lutando, guerreando, independente do que o Senhor estiver preparando para mim e para você. Então não é tempo de parar, mas é tempo de nós intercedermos e orarmos. Não é tempo de nós orarmos para que a perseguição pare, porque a perseguição é uma promessa, mas é tempo de nós orarmos para dizer: mesmo com a perseguição, Deus me dá forças para que eu não venha negar o teu nome. Então nessa noite, onde você estiver agora, nós vamos clamar pelas nações, nós vamos guerrear em oração. Então, se você está na sua casa neste exato momento, se você puder se ajoelhar, não sei o que você vai fazer,